Fala galera, meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre o React Hooks. É uma nova feature do React que ainda está em versão alpha, ainda não foi disponibilizado de forma pública para todos, mas eu já vou mostrar para vocês qual é a ideia, qual é a motivação, por que ela foi criada, por que a gente deve usar ela, de onde começou e surgiu tudo isso. Bom, para exemplo do vídeo, eu tenho uma aplicação que é uma simples to-do list, onde você tem uma lista de tarefas e é possível adicionar novas tarefas. Então, estudar inglês, por exemplo, clicando no botão adicionar, eu já vou conseguir adicionar uma nova tarefa para a minha lista. O que seria esse React Hooks? Eles permitem que a gente utilize funções, features do React sem escrever classes. Por exemplo, a gente consegue utilizar o state, que até então a gente precisava criar uma classe para essa classe ser stateful. A gente não conseguia criar componentes funcionais e adicionar um estado para eles. Então a gente tinha um componente funcional, um exemplo. Aí surgiu uma necessidade que por um acaso esse componente funcional precisaria agora ter um estado. Então o primeiro passo seria refatorar esse componente funcional para que ele fosse um componente de classe, para aí sim ele poder aceitar a ter o state. Então, dessa maneira, era necessária essa migração, essa refactor. E não só com o state. Então, por exemplo, o ref também é uma outra função que também funciona mais com as classes. Com componente funcional não funciona a referência de componente React. E isso tem mais algumas outras funções. Então, basicamente, os hooks são isso. Essa é a ideia do hook. Mas de onde foi a motivação de criá-los? Por que de fato a galera pegou e falou, não, vamos criar o hook, a gente está precisando do hook. Teve 3 pontos principais que a galera do próprio React levanta. A primeira é para compartilhar a lógica de estado. Então a gente tem um componente que tem algum state lá, mas dado alguma lógica, alguma função da aplicação, ele precisa mexer nesse estado. Então essa lógica de estado ela não é muito bem compartilhada hoje no React. Então, foi um motivo para eles pensarem em fazer esse hooks. O segundo é para trazer mais simplicidade para o código. Então, por exemplo, hoje a gente tem as funções não, ciclo de vidas do React, que são componente de mount, de update, will amount, enfim, tem todos esses ciclos de vida. Então, por acaso, no mount a gente faz um fetch para a API. Aí também no mount a gente vai e procura algum elemento na página, faz um add event listener nele, por exemplo, um scroll. Então, quando a página rolar, eu quero escutar esse evento. E não só no mount, como no will unmount, porque a gente precisa remover esse listener, senão ele vai ficar escutando ainda. Então, isso começa a ficar um pouco mais complicado, porque você vai ter update, mount e will unmount para uma coisa que é simples. E o terceiro ponto que eles levantaram também foi com a questão de classes. Muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar com classes, não aceitam muito bem, não vê muito bem esse uso. Então, algumas pessoas desencorajam a utilizar o React por ser muita classe. E não só isso, às vezes a gente fica perdido. Cara, eu devo criar uma classe, devo criar uma função, que tipo de componente que eu devo criar aqui? Então, muitas pessoas também fazem esse tipo de confusão ao não saber qual tipo de componente, como criar um componente em determinadas situações. Além dessa dificuldade de classes, a modificação para classes ela não é muito bem feita ainda. E não só a modificação, mas também o sistema de hot reloading, ele às vezes dá alguns BOzinhos, ele não funciona muito bem com classes. Então, as motivações para a criação do hooks, basicamente as principais foram essas. Beleza? Então aqui a gente tem a aplicação funcionando, ela está feita de forma tradicional no React. Então aqui se eu abrir o app default, que é o meu app de forma default do React, então aqui tem um simples componente, poderia ter separado os componentes sim, mas não é o caso no momento. Coloquei tudo junto para a gente conseguir ver mais fácil essa utilização, essa mudança de um código com hooks e um código com React normal. Vai ficar um pouco mais visível para a gente ver isso. Então aqui temos uma classe que está estendendo componente. Estamos declarando um estado inicial para ela, um construtorzinho, criando um ref. No mount a gente vai lá e dá um listener para o app título, que é uma referência.
e também fazendo a chamada para a API. Depois do willAmount, a gente remove o listener e temos por fim o método render, que vai renderizar o H1, que é aquele título ali to-do list, o input, o botão e a listinha de tarefas. E aqui embaixo a gente tem algumas funções random, que é quando eu digitar no input, então no change dele eu quero atualizar o meu estado interno, minha classe. E também temos o clique do botão. Então quando eu clicar no botão eu quero de fato atualizar uma classe na lista. Beleza, como que a gente pode começar a trocar, fazer essa migração de React normal para o Hooks? O primeiro passo é a gente vir aqui no terminal e atualizar a biblioteca do React. Então podemos fazer React remove, então React DOM. Dessa maneira ele vai remover a versão atual, que é 16.6.3, porque eu quero utilizar a versão alpha. Uma vez removido, a gente tem que adicionar novamente, então yarn add, então aqui a gente coloca react@next e react.dom@next. Depois a gente tem que aguardar o processo de instalação para que ele de fato pegue a nova versão alpha e consiga adicionar no nosso projeto. Beleza, que já terminou, então eu vou dar um yarn start para subir a aplicação novamente. E se a gente for no projeto, a gente pode ver aqui o package.json, que ele já adicionou a versão alpha aqui, ó. Então 16.7.0 alpha 2. Para o Hook funcionar de forma certa, sem erro nenhum, vocês têm que atualizar tanto o React quanto o React DOM. Essas duas bibliotecas aqui têm que estar com a versão alpha. Senão, se você fizer em uma ou na outra, vai ter alguns pequenos problemas. Beleza, o primeiro passo é esse. Então a minha aplicação ainda está funcionando. Vou adicionar um Matheus para a nossa lista tarefa. Dessa maneira a gente viu que não tem quebra de atualização, não tem nenhum break changes, então tudo que ainda funcionava tradicionalmente no React, com hooks ou sem hooks, ainda vai continuar funcionando. Beleza, então aqui no meu index eu tenho dois caras, eu tenho o app default e o app hooks. Então agora eu vou trocar a renderização para o meu app hooks, que vai renderizar de forma exatamente igual, porque eu simplesmente peguei, copiei e colei o código da app default para que a gente possa fazer essa mudança do hooks em apenas um lugar. E depois podemos fazer o comparativo. Cara, com o hooks era assim, com default era assim. Como que a gente pode começar a fazer essa migração? O primeiro passo, eu vou comentar todos os códigos dessa classe para que ele seja feito gradualmente a migração. E vou criar uma função agora, tá? Então app vai ser igual a uma função que vai ter um return. Ops, deixa eu trocar aqui para uma chave. Que vai ter um retorno que vai ser esse código JSX aqui. Beleza, vamos lá. Deixa eu arrancar essas. Deu um biozinho com os comentários. Maravilha. Então temos lá, obviamente nós vamos ter erros, porque agora não temos estados, não temos nada do que tínhamos antes. Mas por que eu tive que fazer essa troca de classe para função? Existem duas premissas do hooks, que é para a utilização dele. A primeira é que ele deve ser declarado aqui no topo da nossa função. Então aqui em cima a gente tem que começar a declarar nossos hooks aqui, ó. Então hooks vão aqui. A segunda premissa é que eles devem ser utilizados apenas dentro de funções. Então não é certo a gente utilizar o hooks dentro de classes. Por isso que o primeiro passo que eu fiz foi trocar aquela classe para uma função. No meu caso eu fiz essa migração para uma Arrow Function. Beleza, então o primeiro hook que eu quero criar é o de state. Então eu vou pagar todos esses caras aqui e eu vou colocar aqui, ó, use state. Como que a gente pode utilizar o use state? Então vou colocar aqui um const, que eu vou abrir uma desestruturação de array. Eu vou fazer assim, ó, use state, e vou passar uma string em branco. Essa string em branco vai representar a minha task. Então eu tinha no meu estado, antigamente tinha duas declarações, que é uma task, que é a string que eu digito no input, e depois é um array com todas as tasks daquele input. Então, declaramos um useState com valor default,
Aí aqui a gente tem que usar o destructor de array. A primeira posição do array vai ser de fato o meu state, então task. A segunda posição vai ser uma função para modificar esse state, no caso task. Eu vou chamar aqui de setTask. Beleza, eu vou fazer a mesma coisa para as tarefas, que por padrão tem valor, uma string, um array vazio. Então, tasks e setTasks. Maravilha. Então, esse cara aqui a gente já pode matar. Feito, se eu salvar aqui, ele vai dar alguns erros ainda, porque falta mais coisas para a gente declarar. Veja que ele está utilizando o createHalf. Então, para isso, a gente pode utilizar o state, que é useHalf. Half. Então, aqui eu vou colocar um const app título, que vai ser igual ao useHalf, que por default vai ter seu valor null. Maravilha. Então, agora a gente já vou trocar esse this.appref por apenas appref, que agora ele não é mais uma propriedade da classe, e sim uma variável dentro de uma função. Então, já podemos matar o uso do construtor também. Vamos salvar, ver como que está. Deu mais erros porque existem funções que a gente precisa criar. Então, quando eu digitar no input, eu quero fazer alguma coisa. Quando eu clicar no botão, eu quero fazer alguma coisa. A gente precisa implementar essas funções. Então, aqui no change do input, eu vou receber o event, que no caso eu vou colocar como e. Vou criar uma iron function e vou falar setTask. Aí aqui eu vou fazer event.target.value. Maravilha? Então, para meu clique do botão, vamos implementar também uma outra função, que é uma iron function, que eu vou falar setTasks, que vai ser um array concatenado de tasks e task. E vou salvar. Maravilha! Agora nossa aplicação, pelo menos, ela já renderizou. Então, aqui embaixo, a gente já pode matar essas duas funções também. O render também pode sair fora. Já conseguimos remover bastante código do nosso componente. Vamos ver se alguma coisa está funcionando? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, estudar CSS. E vou adicionar. Maravilha, aparenta estar funcionando. Estudar HTML. Também adicionou. Então, veja que o nosso código ficou muito mais simples, muito mais pequeno, mais resumido. Aqui, simplesmente, estamos chamando a função setTask e passando qual é o valor da task, que no caso é o valor do input. Então, a cada change, ele vai disparar essa função, a gente pega o event, pega o target, que é o input, e desse input a gente pega o value. Então, se eu colocar Matheus, ele vai colocar Matheus. Quando terminar o último S, ele vai cair no change e vai ter o valor Matheus aqui. E para a função setTasks, a gente passou um novo array, que é um array vazio, concatenando todas as tarefas que a gente já tem, mais a nova tarefa, que é o que eu digitei no meu input. Perfeito. Só que agora, se a gente recarregar a página, veja que a gente não conseguiu buscar da API as nossas tarefas. Então, vamos criar um outro hook. Vamos utilizar outro hook, que é o useEffect. O useEffect, ele consegue substituir o didMount, didUpdate e willAmount. Então, todos os efeitos aí é possível utilizar através do hook effect. O hook useHalf substitui aquele createHalf, que ele vai criar uma referência de componente, uma referência do React. E o useState, ele substitui de fato o setState. Então, beleza. useEffect, tá? A gente tem que passar uma função para ele, de callback. Eu vou criar uma iron function. E aqui dentro eu vou copiar o código da nossa chamada da API. Só que agora não vai ser mais setState, e sim setTasks. Vou salvar. Maravilha. Deu algum errinho. Por que deu algum errinho? Porque ele falou que não é possível setar tasks. Tá. Que eu estou passando um objeto vazio. Um objeto vazio não, um objeto, mas tem que ser as tarefas. Perfeito. Então, funcionou. Agora ele está conseguindo buscar lá no nosso banco de dados. Mas só um pequeno detalhe, tá? A gente só precisa buscar as tarefas quando a gente carregar o componente. Então, por exemplo, se eu vir aqui agora e colocar o Matheus, eu vou adicionar, ele adicionou, só que ele removeu. Por que ele adicionou e removeu? Porque o useEffect ele é adicionado toda vez que a atualização do DOM é feita. Então, a gente foi lá, adicionou o Matheus, a atualização do DOM foi feita, aí disparou o useEffect.
Aí o UseEffect pegou todas as tasks da API e jogou de fato por cima das tarefas que a gente tinha. Para resolver esse problema, a gente pode colocar um simples if aqui. Então, se tasks.length, no caso eu vou negar essa operação, ou seja, se elas não tiver nenhuma tarefa, aí sim ele busca. Então, salvando, vamos ver. Conseguiu buscar. Então agora eu vou colocar o Matheus e deve conseguir adicionar. Beleza? Henrique. Perfeito, está funcionando. Agora o último passo que falta é a gente clicar aqui no título do To-Do List e ele mostrar um alert. Então a gente pode fazer isso também através do UseEffect. Mas aqui eu vou mostrar outra coisa legal para vocês. A gente não pode apenas utilizar um UseEffect. A gente pode utilizar 2 UseEffect, 3, 4, 5, quando a gente quiser. Então aqui eu posso fazer UseEffect. Aí eu vou pegar esse código aqui e vou colar aqui em cima. Então descomenta e dá uma indentação nele. Maravilha, só que aqui faltou abrir uma Arrow Function. Então abriu e fecha aqui embaixo. Perfeito. Nosso código agora está funcionando. Só que aqui não é mais diz, porque o app-título agora é uma variável da nossa função. Então, isso já deve ser o suficiente para que ele funcione. Clicando no To-Do List, ele mostrou, cliquei no título, ok, perfeito. Mas lembra que a gente fazia no willAmount, a gente fazia aquele remove event listener? Bom, no hook UseEffect, a gente pode fazer isso de uma vez só. Então aqui embaixo eu posso fazer um return, posso passar uma função, no caso eu vou criar uma Arrow Function, e aqui como essa função eu vou passar o remove listener. E agora eu posso apagar todo esse código aqui que faltava implementar. Então se a gente clicar, tudo ainda está funcionando. Então aqui no UseEffect a gente faz o add, e depois como retorno a gente passa uma nova função que vai fazer o remove. Então dessa maneira, quando esse efeito não existe mais, quando esse componente não existe mais, quando ele for desmontado, o React vai entender, vai bater nesse remove listener e vai disparar a função que precisa fazer. O último passo que eu queria mostrar para vocês agora é a criação de custom hooks. Então, por exemplo, aqui embaixo eu vou fazer essa aqui, ó. Então, const use setup, que eu estou fazendo o setup dos nossos hooks. E aqui eu vou copiar esse cara aqui, ó. Então, vou copiar esse carinha aqui. Ops, na verdade é tudo isso aqui. Remove e joga aqui para baixo. Beleza. Só que daí eu vou precisar receber o app-título como parâmetro. Tá, maravilha. Aí aqui agora a gente pode simplesmente fazer use setup e vou passar um app-title. Salvando. Teoricamente temos o mesmo resultado. Então mostrou as tarefas. Vamos adicionar mais um. Estudar inglês. Add, adicionou. Se eu clicar no To-Do List, ele também adicionou. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Quando a gente for trabalhar com nossos custom hooks, não é meio que um padrão, uma forma certa de criar, mas sim uma convenção. Essa convenção é que o nosso custom hooks deve começar com use alguma coisa. Então, no nosso caso foi use setup, mas pode ser use initial, use config, use alguma coisa. Se a gente não colocar esse use na frente, o React não consegue entender que isso é um custom hooks, beleza? E deve ser uma função também. Maravilha, então para esse vídeo é isso que eu queria mostrar para vocês. Veja que o código ficou bem mais simples, bem pequeno. Tá? Essa função aqui não precisaria estar aqui, poderíamos remover ela, colocar para um utils, por algum lugar que seria reaproveitado esse código, mas eu coloquei aqui para exemplificar. Então se você gostou, não deixe de curtir, dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com a galera. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link do GitHub, onde vai ter esse repositório de exemplo para que vocês possam implementar os seus primeiros passos com hooks. Até mais!